a roda de conversa agora da tarde, que se chama O Cuidado em Liberdade, Novos Desafios, Possibilidades e Avanços. Então, eu gostaria de chamar a doutora, preciso te chamar de doutora, pode chamar de Patrícia? Patrícia Magno, defensora pública do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Então, como eu já fui apresentada, eu sou Patrícia Magno, eu sou defensora pública há 23 anos e atuei por quase 10 nos manicômios judiciários do estado do Rio de Janeiro, da onde eu conheço Marcos, da onde conheço Daniel, ainda bem estou te conhecendo hoje, Mônica. E acabei me interessando tanto pelo tema, porque é uma questão que envolve tantas complexidades e que desafia a pessoa que vem do campo do direito, lutar por direitos das pessoas que estão nesse emaranhado entre a saúde mental, né, e a justiça criminal, que acabou que não dava para eu ficar trocando só as figurinhas ali com os livros do direito. E aí eu achei um tema para chamar de meu, e depois de quase 15 anos do mestrado, eu fui fazer o meu doutorado, porque aí eu tinha que ter outras pessoas para trocar também, que fossem da área da saúde mental. E aí, com essa trajetória aí, que foi misturando, né, a questão da praxis defensorial com a luta por dignidade, por direitos das pessoas dos manicômios judiciários, e a questão da academia, que já tem muitos anos que eu sou professora de Direitos Humanos, desde 2005, eu acabei sendo convidada pelo pessoal lá do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para o grupo de trabalho Ximenes Lopes. E eu queria localizar um pouco a conversa para essa mesa aqui, né, que tem o título O Cuidado em Liberdade, Novos Desafios, Possibilidades e Avanços, nesse marco que é jurídico e é de saúde mental. Então, eu queria muito assim colocar que é esse o campo onde eu transito, né, para produzir com vocês da rede e com as pessoas, atores e atrizes do sistema de justiça, uma costura, mas é uma costura comprometida com direitos humanos. Então, se a gente for falar de saúde mental, é um direito humano a saúde mental antimanicomial. E esse eu acho que é um tema muito importante para a gente colocar no centro dessa roda meio quadrada para ser o epicentro da nossa conversa e poder produzir aqui uma localização de todo esse emaranhado e falar um pouco sobre levantar os véus que têm encoberto a raiz racista, classista, patriarcalista, escondida nas fake news sobre a Resolução 487, que institui a política antimanicomial do CNJ. Então, esse é o lugar onde eu quero muito conversar com vocês sobre esta resolução, que não é uma resolução que vai impactar só a área penal. E eu achei incrível quando na mesa tinha uma promotora de família, porque a primeira vez que eu escutei uma familiar se colocar numa roda de conversa, não sei se Marcos estava, foi uma que Ana Carla montou lá no Pinel, há muitos anos atrás, e que depois de uma fala, estava Eduardo Mourão, estava eu e tinha mais alguém, levanta uma mulher negra no auditório e se apresenta. Eu sou fulana, sou familiar de usuário, sou aquela que fico entre o mar e o rochedo. Eu tomo a porrada da onda e dou com as costas na pedra. Aí eu ainda estava me recuperando daquela figura de linguagem super potente, correndo anotar, que eu queria, estava já nesse negócio de escrever tese, então tudo era já de campo para mim. Estava respirando e ela, como se não fosse nada, foi fazer a pergunta, que era a pergunta que ela queria fazer, as colocações, que ela não levantou para dizer que ela era isso. Só que eu nunca mais encontrei em nenhum livro, nada, uma definição tão poderosa do que é essa pessoa que fica nesse lugar de amortecimento e que também entra em sofrimento, principalmente quando as questões têm a ver com o uso problemático de álcool e outras drogas. Então, eu acho incrível poder estar dividindo essa mesa com uma promotora de família, né? E hoje eu estou lá afastada para a tutela coletiva da Baixada, é um desafio, gente, mas depois eu conto, depois. Depois a gente conversa dessa parte. Aqui a gente vai falar de direitos humanos. Nesses primeiros 10 minutinhos, eu queria colocar aqui na roda uns elementos importantes, como, por exemplo,
O Estado brasileiro é um Estado que hoje a gente abre o jornal, está vendo, né? O Brasil conversando com as Nações Unidas, discutindo esses enlaces internacionais que tem muito a ver com o mundo globalizado e com essa proeminência do Estado brasileiro nesse palco internacional. Só que estar nesse lugar também significa assumir compromissos internacionais de defesa de direitos humanos. E para o direito isso se faz por intermédio da assinatura e depois ratificação de tratados de direitos humanos. Com que objetivo? Com o objetivo de construir uma rede, com o objetivo de construir um ordenamento jurídico de proteção da pessoa humana. E qual que é a grande consequência de estar nesse lugar? A gente pode, enquanto Estado brasileiro, ser condenado pelo sistema internacional, por uma corte internacional. E, no caso, eu estou falando aqui do sistema interamericano, uma corte interamericana de direitos humanos, que não é uma corte estrangeira, é um tribunal que nós integramos, porque nós também podemos ter juízes de nacionalidade brasileira, a gente aceitou se submeter a esse ordenamento jurídico. E aí, nesse sistema, quando acontece uma violação no plano interno, e aí o Estado brasileiro não dá conta de responder a essa violação, a gente pode sim sofrer, a gente, enquanto Estado brasileiro, sofrer uma sentença condenatória no plano internacional, que foi o que aconteceu quando barbaramente espancaram, torturaram até a morte Damião Ximenes Lopes no interior do Ceará. A irmã dele tinha a única internet de escada dos anos 90. A morte de Damião foi em outubro de 99, então depois do Estado brasileiro, no exercício do seu poder soberano, ter dito aceito me submeter a esse tribunal interamericano, então está tudo certo, ninguém está se metendo, mas isso acontece porque uma força externa vai dizer, olha, aqui tem um nó que você precisa desatar. Esse caso, que por intermédio de uma supermovimentação do movimento da luta antimanicomial, articulação de defensores de direitos humanos, se tornou uma causa pública, virou um catalisador para a gente olhar para quantos e quantas Damião e Damiana Ximenes Lopes existem espalhados no Brasil. E aí essa sentença de 2006, condenatória, acaba sendo, durante ainda o processo, né, de 99 a 2006, muita coisa aconteceu no Estado brasileiro. O projeto de lei, né, do Paulo Delgado acaba sendo aprovado em 2001, então algumas coisas foram saindo do papel, da proposta, e pouca gente faz esse link com o caso do Damião Ximenes Lopes no sistema, mas algumas pessoas da própria luta antimanicomial que estavam ocupando cargos de gestão, eu ainda um dia ainda vou escrever essa fofoca histórica que eu acho o máximo, que eu cheguei a levantar, acabam produzindo essa, e você consegue, vendo a degravação de todas as manifestações e de tudo que aconteceu, de quem assinava os ofícios, você consegue perceber, né, que o irmão do Paulo, Pedro, estava em órgão de gestão e tinha fulano que estava na luta, e tinha o Domingos e não sei o que lá, onde é que as pessoas estavam, e aí elas, por dentro da costura do político, vão produzindo esse modo de fazer e de olhar o quê? O direito à vida e o direito ao cuidado em saúde mental, que tem que ser em liberdade antimanicomial, e que o não fazer desse jeito produziu, por exemplo, a morte do Damião Ximenes Lopes. Isso tem um momento histórico para aquela pessoa, mas a gente está vendo se atualizado em quantos e quantos corpos na história, né, aqui recente, até hoje. E aí essa sentença fica em supervisão, porque não é uma cobrança, não tem um oficial de justiça internacional. Aquela questão, o Estado brasileiro vai tendo que prestar contas daquilo, a ONG que leva a causa fica prestando contas daquilo, todos os pontos resolutivos têm que ser cumpridos, até que a gente começa a verificar que não podia ficar longe da realidade, tinha que ser concreto. E o CNJ, então, em 2021, cria uma unidade, porque não tem só essa sentença, tem muitas, e não só nessa, como em todas as outras sentenças. Então, nas 10 condenações que o Estado brasileiro já ostenta no sistema interamericano, em todas, sem exceção, tem violação do direito às garantias judiciais, que o Conselho Nacional de Justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como todas as instituições de defensorias públicas estão envolvidas nessa violação, precisam se preocupar e pensar, bom, qual a política, então, judicial que eu vou propor para acompanhar esses casos? E aí o CNJ monta lá
uma unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte Interamericana. E aí, a primeira audiência internacional que surge nesse processo de monitoramento, depois dessa recém-criada unidade, é o caso do Ximenes Lopes, que foi no dia de São Jorge, em 2021. Lembro que, assim, um dia de folga, eu estava atenta na audiência, no 23 de abril. E aí eu estou trazendo essa fofoca histórica para localizar que, sim, somos nós, nos nossos fazeres, que produzimos essa costura no concreto. Não é só da ordem de uma gestão longe. Por isso que, dentre os encaminhamentos aqui, que a gente conversou muito, estão os fluxos. Como tirar lá de longe dessa sentença que saiu do Interamericano para o concreto, para que a gente, no nosso dia a dia, evite novos casos, novos Ximenes Lopes acontecendo. Como produzir fluxos concretos e de articulação com o próprio sistema de justiça. Então, é muito importante que, quando a gente olhe para a Resolução 487, a gente enxergue os IAs Damião e Damiana Ximenes Lopes por trás dessa resolução. Principalmente, que não é o caso da sentença, quando essa pessoa foi selecionada também pelo sistema de justiça. Foi selecionada também no momento que ela estava num surto e ela acaba praticando algo que é definido como crime, mas que não é crime porque ela não tem condições de se adequar àquele comportamento. É aquela pessoa que uma vez eu ouvi numa audiência pública em Pernambuco, que é um poeta, que faz poesias lindíssimas. Eu nem sei se ele ainda está lá no manicômio, mas na época da audiência ele estava. Ainda vou achar essa poesia para trazer para vocês. Entre a loucura e a sabedoria, uma coisa assim. Mas ele conta, quando ele conversa com a gente separado, que o crime dele, que é o homicídio, ele não consegue identificar como homicídio, porque a lembrança que ele tem do fato é que ele estava tentando segurar uma palavra, que ele tinha que terminar a poesia, e ele estava tentando segurar uma palavra. Ele estava num momento altamente produtivo do quadro lá dele, de diagnóstico de esquizofrenia, e naquele delírio ele estava agarrando a palavra, e a palavra mexia muito. Só que ele estava asfixiando uma pessoa. Ele não tem memória de que ele não tinha dolo de matar. E qual que é a vontade livre e consciente de produzir os elementos do tipo para uma pessoa que está no meio de um surto, de uma crise? Então, essa pessoa não é uma criminosa. Essa pessoa não foi condenada, ela foi absolvida para o direito. Ela foi absolvida. Só que ela tem uma consequência jurídico-penal que é de um tratamento que é obrigatório. Assim como a pessoa que tem pressão alta, se não tomar compulsoriamente remédio de pressão, ela vai, né, bater as botas. Então, todo o tratamento de saúde mental tem um quê de compromisso que você tem que assumir. E aí a galera da saúde fica assim, tem que ter o desejo. Uma vez eu perguntei para uma psicóloga do Paili, lá em Goiás, como é que vocês trabalham com o desejo da pessoa que tem que se submeter a um tratamento? Aí a psicóloga maravilhosa falou assim, a gente vai plantando um desejinho. Achei tão maravilhoso aquilo, desse jeito de falar, porque é sobre isso. É sobre envolver a pessoa no compromisso desse cuidado, porque se ela não se cuidar, ela vai produzir eventos externos, mas também ter a compreensão de que aquilo não está na ordem da vontade, do dolo de matar, como, por exemplo, muitos serial killers fazem, que têm essa vontade. Inclusive, essas pessoas, a perícia forense não indica como pessoa com transtorno mental, vai dizer que é transtorno de personalidade, ela vai ser imputável, ela vai estar na cadeia cumprindo pena, ou, no máximo, ela vai ser semi-imputável, mas muito excepcionalmente. A orientação da perícia, e a gente pode trazer peritos para falarem sobre isso, eu conheço vários, é nesse sentido. Então, nós, quando falamos dessa resolução da política antimanicomial do Poder Judiciário, quando a gente coloca no epicentro a necessidade de cuidado em liberdade, é porque a gente está entendendo que a gente está falando para pessoas que foram absolvidas, mas que elas precisam de um tratamento. E não é a maioria das pessoas que praticam crimes graves, como esse do poeta. Mais da metade das pessoas cometem crimes muito simples. Tentativa de furto, violação de domicílio, ato obsceno, lesão corporal de natureza leve. Se for mulher, não, nunca, lesão corporal. Na pesquisa empírica que eu fiz, toda vez que uma mulher sai da caixinha do patriarcado e produz algum tipo de lesão em alguém,
ela é homicida. Todas as mulheres que passaram pelo manicômio judiciário nos 10 anos que eu estive, tirando aquela uma que, do negócio do... do olho, que furou lá dentro de um hospício, tirando essa, todas as outras foi tentativa de homicídio. As da tese, tudo tentativa de homicídio. Mesmo que seja aquilo que a gente chama de uma tentativa de raspão. Aí isso aí tem outra leitura, além da questão da justiça. Porque o que diferencia para o direito penal um ato de uma pessoa que se machucou, se ela foi vítima de uma lesão corporal ou de uma tentativa de homicídio? Isso a gente aprende logo no início da faculdade. O dolo do agente que produziu a lesão. Se a vontade é livre e consciente de machucar, 129. Se a vontade é livre e consciente de matar, mas a pessoa não conseguiu matar porque aconteceu alguma coisa e ela não obteve a finalidade pretendida, é tentativa de homicídio. Agora vocês aí, me explicam como que eu identifico vontade livre e consciente de uma pessoa num delírio. Não é? Então, estão outros os elementos que implicam naquela situação concreta. Isso é importante da gente desvendar, porque são dados que vão desmistificar quem é que está no alvo dessa resolução da política antimanicomial do CNJ, do Poder Judiciário, e que vão nos permitir olhar para esse usuário e para essa usuária como uma pessoa humana, que tem que ter, sem discriminação, o mesmo tipo de tratamento em saúde mental que tem qualquer cidadão e qualquer cidadã brasileira, que é o cuidado em liberdade. E ela só vai ficar internada se houver quadro clínico que demande essa internação. E apenas durante aquele período específico da necessidade clínica. E não como resposta ao que ela fez. Porque ela foi absolvida. A sentença dela é absolutória. Eu não estou falando de uma pessoa diferente que está cumprindo pena privativa de liberdade. Essa vai ter direito a cuidar de saúde mental, sim, mas ela está respondendo por aquele crime, a menos que ela surte num grau que não tenha mais condição de cumprir a pena, e a gente vai transformar aquela pena em medida de segurança, mas aí é outra consequência. Eu estou falando desse público-alvo inicial, que é um grupo pequeno de pessoas. No Brasil inteiro, não são mais que 4.000 pessoas. E aqui no Rio, o Marcos vai contar aí quantos são exatamente, porque a minha tese está desatualizada em relação a esse número. Então, é muito importante que a gente entenda que o impacto que vai acontecer nos serviços é o impacto da ordem do que já tinha que estar no marco dos serviços. Porque são pessoas que a rede perdeu para o sistema de justiça penal por uma série de questões, muitas vezes estruturais, porque a loucura não é culpa do indivíduo, questões que estão na ordem do racismo estrutural, do patriarcalismo estrutural, do classismo estrutural, e que a gente precisa olhar para pegar o quê? O gancho de enxergar o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública como parceiros nessa luta. Porque nós estamos vinculados, todos nós, servidores e servidoras públicas, aos princípios constitucionais, dentre eles da igualdade como não discriminação. Nós temos o dever institucional de não permitir que exista para umas pessoas de um determinado tipo, que estão na zona do ser, tratamento em saúde mental em meio comunitário, e para outras pessoas que habitam a zona do não ser, o tratamento em manicômio judiciário. Não pode. Se elas duas têm o mesmo diagnóstico, não pode ter discriminação. Diagnóstico não no sentido de psiquiatrizar a vida, não, de patologizar o comportamento, não. Mas no sentido de que, se elas têm o mesmo quadro, estão numa mesma situação, não tem justificativa de discriminar o tipo de cuidado. Se eu estou prometendo que a medida de segurança é tratamento, o tipo, o conteúdo do tratamento tem que ser o mesmo. Qual que é a única diferenciação possível e razoável? É que, para aquelas pessoas que nunca foram selecionadas pelo aparato punitivo do Estado, o desejinho delas não precisa ficar sendo estimulado pela rede. Elas vão se tiverem afim, ou se a família levar, ou sei lá o quê. Agora, para aquelas que têm uma sentença criminal, elas têm um vínculo e têm que se tratar. Para essas pessoas, o tratamento é obrigatório. Essa é a diferença. E aí, quem que é muito importante nesse quadro?
além dos CAPs, além da rede de atenção psicossocial, do jeito que está lá organizada, né, em todas as portarias do Ministério da Saúde, do Estado, e CIB, aquela sopa de letrinhas que um dia eu ainda vou decorar toda, o que é muito importante? A gente também lutar pelo equipamento da EAP, do serviço que vai ser o órgão conector no Estado entre os serviços municipais e o sistema de justiça, para onde o Ministério Público vai pedir aquela informação daquele processo e vai fazer as pontes. Porque, assim, eu conheço várias pessoas, eu, Patrícia, porque eu fiquei muitos anos, mas imagina a Maísa, que é minha colega aqui incrível da região, ali, ó, doutora daqui, embaixada litorânea é com ela, viu? Aqui, ela não conhece todo mundo. Então, olha que maravilhoso se ela tem um órgão central para onde ela vai demandar determinadas questões e vai ter uma equipe ali que vai poder produzir essa incidência de fazer essa rede com a rede e fazer aquilo que a gente fala, que é derrubar muros e produzir pontes. Então, essa resolução, ela traz zero novidade jurídica, tá? Primeiro, ela vai trazer uma organização de fluxos, de procedimentos, de como que a gente vai produzir essa revogação tácita no concreto. Como que a gente vai olhar para essa pessoa, que é uma pessoa humana, que tem direito a um tratamento de saúde mental, e essa pessoa vai ter um direito ao tratamento de saúde mental no marco de uma compulsoriedade, ok, porque está numa sentença criminal, que é a consequência do ato típico e antijurídico que ela produziu, mas que não é culpável, então, portanto, ela foi absolvida, mas ela precisa se cuidar para não ser novamente selecionada por esse aparato repressivo. Como que isso vai acontecer? Então, tem uma série de caminhos ali, de sugestões para o Poder Judiciário e que todos nós precisamos nos adequar. Por quê? Ela chegou naquele momento em que ela está numa situação de crise. Aí o juiz lá do plantão, ou o juiz da audiência de custódia vai identificar aquilo. Como que ele vai solicitar essa ajuda? Se não houver nenhuma forma daquela pessoa se organizar minimamente para participar da audiência, como é que é o caminho e o fluxo para conseguir uma vaga, para ela ficar momentaneamente internada? Organizou? Vai para a audiência de custódia? Como que isso vai acontecer? Quais são esses desenhos? Como a gente vai produzir essa postura? E aí isso vai ter que ser numa ordem macro, mas assim, no micro. Porque no final é a Rose que vai dar o PTS por escrito. Porque o que o juiz quer saber é não só o diagnóstico, mas aqui, essa pessoa vai ficar onde? Ela vai frequentar qual o serviço? Qual que é o endereço? Quem que é o técnico de referência? Eu falo com ele por que telefone? Essa pessoa vai viver de quê? Aí você vai ter que escrever coisas básicas, do tipo assim, no serviço oferecemos refeições. No serviço funciona de tal hora a tal hora. O endereço é esse, o telefone é esse, o e-mail é esse. Tipo sanguíneo. Mentira. É importante botar detalhadamente, porque o projeto terapêutico é um papel, é um documento, e é um documento, tudo bem que ele é um documento mutável, que ele vai sendo revisto, que ele é vivo, mas ele é um documento que traz a fotografia da situação daquela pessoa naquele momento. E aquilo vai ser submetido a mudanças. E vocês têm que ter a paciência pedagógica de explicar para a gente do sistema de justiça a sopa de letrinhas. Então, não fica escrevendo sigla, não. Entendeu? Faz as duas coisas. Centro de atenção psicossocial, parênteses, CAPS, sarará, o que é, o que não é. Coloca link previsto na regra tal, e bota o link da regra tal. Porque assim a gente vai produzindo fissuras. Vai conseguindo, a partir daquele caso, explicar quanto que nós aqui, do sistema de justiça, a gente não aprende em cima de um caso. Porque a gente precisa resolver aquele caso. Então, a gente vai estudar aquele caso. Só que a hora que a gente aprende o que é para aquele caso, a gente entende como a gente vai fazer com os outros que vão aparecer na nossa história. Então, é muito importante vocês entenderem que precisam estar disponíveis, por exemplo, para ser testemunha em processo de usuário. Porque olha a potência de você ser testemunha. Você não vai ser testemunha do fato, mas você vai explicar como é que não é. É óbvio que você nunca vai chegar na justiça e dizer fulaninho não aderiu ao tratamento.
que não provocou o desejinho da adesão, combinado? Porque senão fica na caixinha lá dessa porqueira de adesão ao tratamento. Eu já vi muita gente deixar de ser, verdade ou mentira, deixar de ser desinternada por causa dessa inferna, né? Deixa para lá. Então, assim, vamos combinar que a gente precisa entender que as pessoas precisam ser envolvidas nesse processo de cuidado. E a gente não está falando com aquela pessoa que teve uma vida fofa, né? A gente está falando com uma pessoa que está num grau alto de sofrimento, em relação a qual o sistema capitalista produziu uma loucura que foi etiquetada com diagnóstico psiquiátrico. Então, a gente tem uma responsabilidade social também como cidadãs e cidadãos de olhar para essa pessoa que, quando está nesse momento de andar pelado no quintal do vizinho, ela está gritando, por favor, me ajude. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, quando a gente fez uma escolha, né, Fernanda, lá no GT, de olhar para as pessoas que estão nos porões do sistema de justiça, porque estão nessa porta giratória, como Foucault falava, né, do crime da loucura, a gente não fez uma escolha não pensada. A gente entendeu que, aproveitando esse grupo que precisa ser olhado, que é da responsabilidade direta do sistema de justiça, a gente pode buscar parcerias com os juízes, com os promotores, para que aquele CAPS que está naquele projeto do gestor público, que não sai do projeto do papel, ele vai virar realidade. Aquele serviço que precisa de ser melhor equipado para dar a resposta que a justiça está cobrando, acabe ganhando essa força também. E é por isso que precisa se ter muito cuidado e muita explicação de como que são os fluxos, para que a justiça não venha dizendo assim, bota na RT. Não, olha só, doutor, deixa eu te explicar. Não é assim que RT não é a solução para todos os casos. Deixa eu te explicar. A pessoa tem que ter... Sabe por quê, doutor? RT não é um lugar assim público, é uma casa. Imagina se o senhor recebe uma decisão do desembargador, receba o meu primo na sua casa por um mês. O senhor se sentir de que jeito, doutor? Está entendendo a situação? Então tem que ter grupo focal, a pessoa tem que ir lá visitar, tem que ver se os ânimos se... Porque pode ser que o santo de um não bata com o santo do outro. Tem que ter cuidado, doutor. Tem que me dar um tempinho aqui, não é desse jeito. Mas aí o que você vai fazer? Paciência pedagógica. Você vai explicar, vai canetar, vai escrever por quê. Não é não cumprir. Olha, não vou fazer isso nesse caso, porque essa pessoa, inclusive, tem um altíssimo grau de autonomia. A hora que eu resolver que o BPC dela, benefício de prestação continuada, essa sigla vocês podem usar que a gente entende, eu consigo dinheiro para lá no terreno da família, um puxadinho para ele. E não precisa mais do que isso. Aí eu não guardo aquela vaga de residência terapêutica, que é para um outro tipo de paciente. Você está me entendendo, doutor? Que senão a gente vai, na hora que tiver que resolver uma RT, não vai ser fácil desse jeito. Então, assim, tenham, por favor, paciência pedagógica com a gente. Entendeu? Bastante, que a gente está precisando. E vamos construir junto fluxos para que essa resolução saia do papel. Porque aquela mãe que está lá entre o mar e o rochedo, que às vezes chega no serviço, ou chega na defensoria, ou chega no Ministério Público, ou no Judiciário, pelo amor de Deus, meu filho está batendo em mim, porque usa droga sem parar, quebrando tudo e vendendo dentro de casa, ela precisa de acolhimento também. Ela chega pedindo internação, mas ela está pedindo ajuda. Ela precisa entender que ela também tem direito ao serviço. E que naquele momento concreto ela pode, inclusive, ser provisoriamente encaminhada para uma casa de mulheres para ser protegida da violência, enquanto uma visita domiciliar vai ser feita com aquele sujeito. Se realmente o SAMU verificar que ele está no momento de crise, ele vai ter uma internação bastante pontual, mas não vai ficar num pedido judicial que é deferido e que amarra em nome do Senhor. E aí a metáfora foi, né, uma referência. A pessoa numa comunidade terapêutica, por exemplo. É importante que a gente tenha conhecimento de como que funciona esse sistema de saúde mental no Brasil, essa política, porque nós, não vou falar operador, então atrizes e atores do sistema de justiça, a gente precisa entender como funcionam as leis que produzem as políticas públicas para a gente garantir o direito humano ao desenvolvimento, que se faz a partir desse direito plataforma, já disse Sátiro, que é a política pública. E a política pública não é uma coisa metafórica, é alguma coisa que chega no concreto, que vai produzindo esses veios. Acabou.